Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre a edição de número 201 do Jurisprudência em Tese do STJ. O tema é Bem de Família, é a segunda edição seguida sobre esse tema e a terceira edição em geral sobre o tema Bem de Família. Antes de começar, fica aquele convite de sempre, para você que vem sempre aqui, mas ainda não está inscrito nos nossos canais, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo no YouTube. E também para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo de todas as novidades, não deixa também de curtir, compartilhar, enviar para os amigos para que você consiga nos ajudar a dar continuidade a esse projeto. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E por último, acesse o nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, que é uma assinatura super baratinha, gente. Sai 20 e poucos reais por mês se você comprar parcelado no plano anual. E essa assinatura vai te dar acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência, todos os planos de leitura de forma ilimitada, tanto os planos de leitura por carreira, quanto os planos de leitura focados em editais específicos. Esses planos vão te dar um estudo completíssimo de lei seca e jurisprudência, com base em um material que é atualizado toda semana. Então, tudo que você precisa para um estudo organizado, para um estudo super atualizado e completo de lei seca e jurisprudência, para te ajudar a passar naquele concurso público dos seus sonhos ou para lhe ajudar a se tornar um profissional cada vez mais atualizado naquele trabalho que você exerce. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu vou comentar junto as teses 1, 2 e 3. Tese 1. É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso 7º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90. Já dei spoiler sobre essa tese lá na edição anterior, lembram? Lá eu acho que na última tese da edição anterior dei um spoiler. Tese 2. É impenhorável o bem de família oferecido como caução em contrato de locação de imóvel residencial ou comercial. Gente, também já dei spoiler da tese 2 na edição anterior. E 3. É impenhorável o bem de família pertencente à sociedade empresária de pequeno porte oferecida como caução em contrato de locação e utilizado como moradia de sócio ou de sua família. Então vamos lá. Essas três teses estão contextualizadas lá no artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 90. Como nós já conversamos bastante na edição anterior do Jurisprudência em Teses, a lei da impenhorabilidade do bem de família, ela traz que aquele imóvel onde o indivíduo reside, sozinho ou com sua família, já que uma pessoa só é entidade familiar também, ela é impenhorável. Impenhorabilidade essa de natureza absoluta, tanto faz a dívida ser anterior ou posterior, né? Por isso a natureza absoluta e etc. Acontece que o artigo 3º traz exceções e nós também já conversamos que essas exceções elas são necessariamente interpretadas de forma restritiva, então não cabe uma interpretação ampliativa ou extensiva daquilo que está como exceção na lei. E aí o que acontece? Uma dessas exceções, que é uma exceção à impenhorabilidade, portanto o imóvel vai poder ser penhorado, é aquela obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. E aí, durante muito tempo, houve um posicionamento do STJ, STF, no sentido de que não é penhorável o bem de família do fiador nos casos de contrato de locação comercial. Ou seja, em outras palavras, não é possível a penhora do bem de família do fiador em um contexto de locação comercial. O Joãozinho foi contratar o aluguel de um imóvel comercial, de um ponto comercial, chamou o pai dele para ser fiador
E aí, depois, como ele não pagou, foram tentar penhorar a casa do pai dele. Isso daí, gente, pode, pelo entendimento antigo, aqui, por exemplo, a gente tem uma decisão de 2018 do STF, não podia. Só que acontece, gente, que a lei não traz essa questão. A lei não restringe, ela simplesmente diz, olha, aqui tem uma exceção. Qual é essa exceção? É na obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Não diz se é locação comercial, se é locação residencial. Então o STF, ele, na verdade, interpretava isso aqui de uma forma ainda mais restritiva. Estava lá, inclusive saiu informativo 906. Acontece que, posteriormente, veio a tese de repercussão geral, tema 1127, e que o STF disse, não, realmente é possível a penhora do bem de família pertencente a fiador em qualquer contrato de locação, seja essa locação comercial ou residencial. Não tem mais isso não, tá, gente? Pode penhorar. Isso daí se soma à súmula 549 do STJ, que a súmula 549 ela é anterior e ela dizia simplesmente assim, ó, é válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Então ela é uma súmula, né, que já existia, uma súmula antiga, que é bem direta ao ponto, né, não traz essa questão de comercial, residencial, só que logo após o STF se manifestar sobre o tema, veio uma tese repetitiva, tema 1091 aqui do STJ, da segunda seção do STJ, que aí também veio para confirmar isso que o STF disse no tema 1127 de repercussão geral. Ou seja, existe uma máxima na vida que essa máxima você leva para tudo. Fiador sempre se lasca. Fiador foi feito para sofrer. Você resolveu ser fiador? Até sua casa pode ser tomada. É simples assim, gente. Não importa se é fiador comercial ou se é fiador residencial, tá bom? E aí vamos agora para a tese 2. A tese 2, ela trata do calção. Aí eu até trouxe um exemplo lá na última edição, lembra? Que o Joãozinho, ele era até o Aristeu, na verdade, lá no meu exemplo. O Aristeu, ele foi contratar um aluguel e aí o pai dele, que era o Aristeu Sênior, ofereceu uma calção. Como calção foi exatamente o imóvel onde ele, Aristeu Sênior, residia. E aí, como o Aristeuzinho não pagou, a imobiliária buscou a penhora da casa do Aristeu Sênior. É possível, gente? É possível não. Por quê? Porque aqui é uma calção. E lembrem-se, aquilo que é exceção é interpretado restritivamente. E a lei só fala em fiança, a lei não fala em calção. Então, de fato, não é possível a penhora. E aqui a tese 3 ela vai trazer uma situação legal. E se essa casa, né, essa casa que é bem de família, ela for pertencente a uma sociedade empresária de pequeno porte? E aí essa casa ela foi oferecida como calção em um contrato de locação. Só que essa casa ela é utilizada para a residência do sócio e sua família. Então vamos lá por partes. Em primeiro lugar, a casa ela pertence à empresa, uma pequena empresa, uma microempresa. Mas nessa casa reside o sócio e sua família. Essa casa vai ter proteção do bem de família, gente? Vai ter proteção do bem de família normalzinho, igual como se fosse no nome do sócio. Legal? Show! Segunda parte, essa casa foi oferecida como calção em um contrato de locação. E aí, vai poder penhorar? Vai não. Mesmo caso lá da tese 2. Tudo igual, tudo igualzinho. Não vai poder penhorar. E se tivesse sido oferecida como fiança, poderia penhorar? Aí poderia, né? Porque aí vai entrar exatamente na regra excepcional que está prevista no artigo 3º, inciso 7º da Lei 8.009 de 90. Tese 4. É penhorável bem de família quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado. Logo, cabe aos proprietários o ônus de demonstrar que a família não se beneficiou dos valores auferidos. Tese 5. É impenhorável bem de família, dado e garantia real por um dos sócios da pessoa jurídica devedora.
cabe ao credor o ônus de provar que o proveito se reverteu em favor da unidade familiar. Esqueci de dizer, gente, que eu vou comentar conjuntamente essas duas teses. Por quê? Porque são muito parecidas, né? Mas as soluções aqui acabam sendo um pouco diferentes. Então, a gente já conversou que aquele bem de família, ou melhor, que aquele imóvel pertencente à empresa, ele pode mesmo assim ter proteção de bem de família, caso ele seja utilizado para a residência de um dos sócios. Show! Isso daí a gente já conversou. E aí a gente tem que lembrar que existe uma exceção, né? A impenhorabilidade do bem de família, está lá no artigo 3º, inciso 5º, que é para execução de hipoteca de imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Esse finalzinho aqui é muito importante. Oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. Por que isso aqui é interessante? Porque aqui nesse caso do bem de família, que ele vai estar em nome de pessoa jurídica, nós temos duas situações diferentes. O bem de família dado em garantia de uma dívida que beneficiou a entidade familiar, esse bem de família ele pode ser penhorado. Por quê? Porque a dívida foi em benefício da entidade. Então, eu até trouxe aqui um exemplo, que é um indivíduo que ele pega um empréstimo para garantir a cirurgia de um dos filhos do casal. Show! Foi para dentro de casa o dinheiro, né? Então, realmente, esse bem ele vai poder ser penhorado. Segundo caso, é o bem que foi dado em garantia por uma dívida que não beneficiou a entidade familiar. E aí, nesse caso, não é possível a penhora do bem. Inclusive, eu acabei de ver aqui que eu investi essas duas situações na tabela lá no informativo. Então, eu vou corrigir esse equívoco nos informativos escritos, tá bom? E o exemplo aqui é aquele indivíduo que ele dá o seu imóvel em hipoteca para um empréstimo feito por um terceiro para, por exemplo, uma cirurgia do filho desse terceiro, né, do filho de um amigo. Então, aqui nesse caso, realmente, o dinheiro não veio para dentro de casa, né, o proveito não foi para dentro de casa, então realmente não há como você penhorar o bem de família. Agora, vamos transplantar essa lógica que a gente trouxe aqui para o bem de família que pertence à pessoa jurídica. O que vocês pensam aqui, então? Vamos pensar aqui, o bem de família ele pertence à pessoa jurídica, mas é a pessoa que mora lá, né? Então ela é bem de família. E aí? Gente, se apenas um dos cônjuges é sócio da pessoa jurídica, em regra, esse bem permanece impenhorável, salvo se o credor demonstrar que os valores foram revertidos em favor da família. Por quê? Porque se só um dos cônjuges é sócio, então é muito possível que esse bem tenha sido dado em garantia para quê? Para qualquer outra coisa, para qualquer outra situação referente, sei lá, à empresa ou qualquer outra coisa, e não necessariamente para botar dinheiro dentro de casa. Essa é a lógica. Então, o imóvel ele é impenhorável em regra, mas se o credor, veja só, vamos aqui é do credor, se o credor demonstrar que esses valores forem em benefício da família, aí nesse caso você tem uma quebra dessa impenhorabilidade, o imóvel pode ser penhorado. Segundo caso, se os dois cônjuges, né, marido e mulher, são os únicos sócios da pessoa jurídica, aí, gente, aí calma lá. Aí nesse caso, em regra, o bem é penhorável porque você presume que esses valores foram de fato em benefício da família. E como é que você afasta essa presunção? Se os devedores demonstrarem que os valores não foram em benefício da família. Então aqui a gente inverte a situação, né? No primeiro caso, só um dos cônjuges é sócio. Então, nesse caso, você presume que esse valor não foi em benefício da família, você não afasta a impenhorabilidade. A não ser que o credor demonstre que, de fato, nesse caso, um dos sócios, ou melhor, que de fato, nesse caso, os valores foram em favor da família. No segundo caso, os dois são os únicos sócios da pessoa jurídica. Então, nesse caso, você pressupõe que esses valores foram em benefício da família e esse bem é penhorável, salvo se o devedor demonstrar que não, que esse bem
que esses valores, melhor dizendo, foram em benefício de qualquer outra coisa. Então, vamos seguir em frente. Tese 6. A desconsideração da personalidade jurídica por si só não afasta a impenhorabilidade do bem de família, ressalvadas as exceções previstas na Lei 8.009 de 90. E aqui, gente, é só não confundir alhos com bugalhos. Imagina aqui, por exemplo, que o José é sócio da empresa ABC Limitada. A empresa faliu, no processo de falência foi verificado que existiu ali confusão patrimonial e desvio de finalidade, e por essa razão houve uma desconsideração da personalidade jurídica. Entretanto, ao buscar os bens, José não tinha bem. A única coisa que ele tinha era um imóvel que ele residia com a sua família. Esse imóvel pode ser penhorado, gente? Gente, pode não. Uma coisa é você desconsiderar a personalidade jurídica. Se o José tiver um carro, se o José tiver dinheiro na conta, tudo isso vai poder ser penhorado. Mas, para que o seu bem de família seja penhorado, só se tiver alguma das exceções que estão lá no artigo 3º da Lei 8.009, se não tiver nada feito. Tese 7. É impenhorável bem de família para pagamento de honorários advocatícios ou de profissionais liberais, pois não se assemelham à pessoa alimentícia para efeito de exceção do artigo 3º, inciso 3 da Lei 8.009 de 90. O que diz o artigo 3º, inciso 3 da Lei 8.009 de 90? Que é possível a penhora no caso do credor de pensão alimentícia. E aí a gente até conversou que nesse caso se resguarda o direito sobre o bem do coproprietário do devedor que integre uma união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos respondam pela dívida. Então, por exemplo, o indivíduo ele deve alimentos ao filho e aí a casa que ele mora pode ser penhorada para pagar esses alimentos que ele deve. Agora, se ele já está casado com outra esposa, já tem outros filhos que residem na casa, naturalmente existe aí um dever de resguardar esse valor pertencente à esposa. Então ali os 50%, né, digamos assim, da casa. Mas, em relação a pelo menos metade, poderá sim. A questão aqui é perguntar: e se eu estiver diante de pagamento de honorário advocatício, de profissional liberal? Porque, gente, é verba alimentar, né? O advogado que trabalha, ele tem direito a receber seus honorários, e esses honorários são verbas alimentares. E aí, é possível você penhorar um bem de família para pagar honorário de advogado? Não, né, gente? Sou advogado, né? Entendo muito bem o advogado que quer receber seus honorários, mas não é possível, tá? Não é possível você penhorar bem de família para pagar honorário advocatício ou honorário de qualquer profissional liberal, honorário de médico, enfim. Não é possível. Tese 8. É possível a penhora de bem de família em favor de credor de pensão alimentícia, ainda que se trate de bem indivisível, desde que seja respeitada a cota parte do coproprietário não devedor da prestação. Então aqui eu tenho, por exemplo, um caso concreto em que o Maírton e a Maria se divorciaram, sendo que a única filha do casal, a Joana, ficou morando com a mãe, devendo o pai, Maírton, pagar alimentos. O Maírton passou um longo período sem pagar os alimentos, o que motivou uma execução de alimentos. Durante a execução, foi realizada a busca de bens de Maírton para penhora, ocasião em que foi localizado um imóvel em que ele vive com a nova família. Ocorre que só 1/3 desse imóvel pertence a Maírton. Os outros 2/3 pertencem aos irmãos. Vamos dizer aqui que foi um imóvel de herança. Eram 3 irmãos, cada um ficou com 1/3 desse imóvel. E aí, é possível penhorar? Gente, é possível. Só que só o valor equivalente a 1/3 que vai poder ser revertido para a penhora. Os outros 2/3 devem ser resguardados em favor, naturalmente, dos coproprietários, que não tem nada a ver com a situação do Maírton não pagar a pensão para o filho dele. Tese 9. Para a incidência da exceção à impenhorabilidade do bem de família, prevista no inciso 6º do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, é imprescindível a existência de sentença penal condenatória transitada em julgado. Gente, isso aqui é interessante
até estudar junto com a tese 10. Vamos lá. Tese 10. A exceção à impenhorabilidade contida na primeira parte do inciso 6º da lei, do artigo 3º da Lei 8.009 de 90, bem imóveis adquirido como produto de crime, não pressupõe a existência de sentença penal condenatória. Assim, é suficiente a prática da conduta definida como crime e que o bem tenha sido adquirido como produto da ação criminosa. Então, gente, temos aqui duas teses que aparentemente são contraditórias, né? Mas não são, não. Porque o que acontece? Aqui, esse inciso 6º, ele traz duas hipóteses diferentes. A primeira hipótese é daquele bem que vai ser penhorado para a execução de sentença penal condenatória, a ressarcimento, indenização e perdimento de bens. E o segundo caso é o do bem adquirido como produto de crime. Então, aqui nós temos, por exemplo, imagina que o Joãozinho ele foi condenado por um roubo e na condenação por esse roubo, ele foi também condenado ao ressarcimento do valor da televisão que ele roubou. Imagina aí. Ou então, houve ali uma ação civil ex-delicto que determinou essa indenização. A gente sabe que a sentença penal, ela pode trazer um valor mínimo de indenização, né? Mas a ação civil ex-delicto, ela vai trazer liquidez e vai trazer uma indenização mais completa acerca daquela questão. Ou então imagina, por exemplo, que o Joãozinho foi condenado e dentro dessa condenação ele foi condenado ao perdimento de bens. E aí, gente? É necessário o trânsito em julgado para que ele perca esse bem? É necessário o trânsito em julgado. Né? Naturalmente é necessário o trânsito em julgado, principalmente quando se fala de penhora de bem de família. Então, o Joãozinho foi condenado ao perdimento da casa dele. Ele vai perder a casa dele antes do trânsito em julgado, gente? Vai não, né? Já pensou? Ele vai ser obrigado a perder a casa dele, penhorar a casa dele para pagar uma indenização por ação criminal antes do trânsito em julgado? Complicado, né? Imagina aí a loucura. Agora, temos uma segunda situação. É o bem imóvel adquirido como produto de crime. Então, você imagina, por exemplo, que o Joãozinho ele adquiriu uma casa para lavar dinheiro. Ele adquiriu essa casa como produto de um crime que ele praticou. Ele foi lá, roubou um carro forte e aí ele foi utilizando esse dinheiro, né? Foi lavando esse dinheiro, comprando imóveis e tudo. E ali, um dos imóveis que ele comprou foi exatamente a casa que ele está morando. E aí, nesse caso, é necessária a sentença penal condenatória transitada em julgado para ele perder esse imóvel? Aí não, aí a tese 10 diz que não. Nesse caso, do bem adquirido como produto de crime, não é necessário o trânsito em julgado, basta realmente que exista alguma decisão condenatória, né, no sentido de que esse produto foi de fato adquirido como produto do crime. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Estamos nessa empreitada para colocar em dia os informativos. Hoje eu já consegui colocar em dia os informativos do STF e do STJ, ou melhor, e o Jurisprudência em Tese do STJ. Vamos divulgando aos poucos, vou agendar esses podcasts aí um por dia. E vou agora começar essa empreitada nos informativos do STJ, que são os maiores, os que dão mais trabalho. Mas se Deus quiser, até a semana que vem a gente normaliza, vai estar tudo em dia. Para quem não sabe, eu tive uma crise de garganta terrível. Precisei passar vários dias sem poder falar muito, então realmente não pude gravar podcast, acumulou tudo, 8 informativos acumulados. Isso num processo de mudança, estava sem casa, passei 1 mês e meio em hotel, alimentação toda desregulada. Então, assim, imunidade baixa, mas agora, graças a Deus, tem uma casa, olha só que legal, aqui no interior do Pará, de mudança, né? Para quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu mudei recentemente. E agora estou tendo condição, graças a Deus, de voltar com essas gravações. Então, eu aguardo vocês, eu fico muito feliz por vocês que estão aqui acompanhando o nosso podcast. E aguardo vocês nos próximos. Até lá, um grande abraço.